chegamos à nossa terceira região, que é a região de Champagne, lugar dos espumantes mais famosos do mundo. Lá em Champagne, você utiliza basicamente 3 uvas, uma branca que é a Chardonnay e 2 tintas, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. É muito pouco comum que você utilize outras uvas além dessas 3, e a proporção entre essas uvas nos vinhos é preferência do produtor. Então é muito comum também que você encontre o champanhe feito apenas com uvas brancas, e daí ele se chama de Blanc de Blanc, e champanhes feitos apenas com uvas tintas, e que se chamam Blanc de Noir. Então o que é que nós encontramos nos rótulos de champanhe? Primeira coisa é o nome do produtor, que vai ser o maior destaque no rótulo, já que é uma região de grandes marcas. Outra coisa que aparece nos rótulos dos champanhes é o teor de açúcar residual. Então a maioria dos champanhes ele é brut, ou seja, possui entre 6 e 12 gramas de açúcar residual. Então, em nível crescente de açúcar, aquele champanhe pode ser classificado em nature, que é aquele champanhe que possui somente até 3 gramas de açúcar residual, indo para extra brut, brut, sec, demi-sec e finalmente o espumante doce. Você pode ter ainda a classificação do vinhedo, que não é um critério comum para essa região, mas quando existe a classificação, eles são divididos em Premier Cru, que é a classificação mais alta, e Grand Cru. Você pode também encontrar no rótulo o nome do estilo daquele espumante, daquele champanhe. Então, como já explicamos anteriormente, você pode encontrar a denominação Blanc de Blanc, Blanc de Noir, ou o produtor pode dar o nome que ele bem entender ao seu cuvée, ao seu blend de uvas. Você pode também encontrar o nome do produtor ou do negociante, a exemplo de outros vinhos da Borgonha ou de Bordeaux, e a safra. Não é comum você ter safra nas garrafas de champanhe, porque a maioria dos champanhes são produzidos com misturas de várias safras. Então, quando o champanhe é safrado, significa que aquelas uvas foram colhidas em anos excepcionais, e geralmente aquele champanhe safrado ele é mais caro e de mais alta qualidade. Uma observaçãozinha interessante, como já comentamos em outros vídeos nossos, é sobre o termo champanhe. O espumante ele só pode ser chamado de champanhe se ele foi produzido na região de Champagne. Todo espumante produzido em outras regiões da França, que não pertencem à Champagne, pelo método tradicional, são chamados de crémant. E vamos à nossa quarta região, que é a região do Rhône. Lá no Rhône você costuma ter rótulos bem heterogêneos, os rótulos não seguem um padrão, como as regiões de Bordeaux e da Borgonha, por exemplo. Lá no Rhône é onde você tem o famoso vinho chamado Châteauneuf du Pape, que pode ser produzido com até 18 uvas. Mas, em geral, essa região ela é famosa por um blend chamado GSM, que significa que aquele vinho foi feito com 3 uvas principais, Grenache, Syrah e Mourvèdre. É lá na região do Rhône também que você encontra os famosos vinhos Hermitage, cuja uva principal é a Syrah. Então, o que é que você pode encontrar num rótulo de vinho do Rhône? Então, no Rhône, você vai encontrar o nome do produtor, que ocupa o local de maior destaque no rótulo. Você pode encontrar a classificação daquele vinho, que ela varia em uma ordem, digamos assim, crescente de qualidade, em Côte du Rhône Village, Côte du Rhône Village, acompanhado do nome de uma outra sub-região, ou um cru. E os crus principais dessa região são o Châteauneuf du Pape e o Hermitage. E finalmente encontramos a safra e o local onde aquele vinho foi engarrafado. E finalmente vamos falar dos rótulos dos vinhos da Alsácia. Nessa região as informações já estão dispostas de uma maneira bem mais simples, mostrando o nome da uva e tudo, além de só ter 2 classificações, Grand Cru e o resto. Mas, como nem tudo são flores, existem ainda algumas questões um pouco mais complicadas. A maioria dos vinhos de lá são secos. No entanto, existem vinhos levemente doces que são especificados no rótulo como off-dry. Outra coisa é que lá na Alsácia, grande parte dos vinhos é feito com apenas uma uva. São vinhos monovarietais, 100% daquela mesma uva. No entanto, podem existir alguns blends com algumas outras uvas, e nesse caso o vinho pode receber um nome especial de Gentil ou Edersvika. Existem ainda os estilos de Vendange Tardive, que ele é correspondente a uma colheita tardia, é um vinho de sobremesa, e Sélection de Rhin Noble, que são vinhos feitos com uvas atacadas pelo fungo Botrytis cinerea, ou seja, são vinhos botritizados e também são vinhos de sobremesa. Então, o que é que nós podemos encontrar num rótulo de vinho da Alsácia? Em muitos deles você pode encontrar o nome do vinhedo, você pode encontrar a classificação que, como eu falei, se divide entre Grand Cru
e o resto. Então, lá na Alsácia, apenas 51 vinhedos são classificados como Grand Cru, enquanto o restante recebe apenas o nome de Appellation Alsace Contrôlée. Você tem também o nome do produtor, que ocupa a posição de maior destaque no rótulo. Você tem a safra, que nem sempre está no rótulo, mas pode estar no contrarótulo. Você pode ter o estilo do vinho, como nós já falamos anteriormente, ele pode ser uma vendage tardive, uma colheita tardia, uma seleção de Grenoble. Temos também nos rótulos da Alsácia o nome da uva, facilitando bastante a vida da gente. Lá na Alsácia, as principais uvas são as uvas brancas. Então lá você tem, sobretudo, a Riesling, você tem a Gewürztraminer, você tem a Pinot Gris, você tem a Muscat e a Sylvaner, entre as principais. Como uva tinta, se utiliza a Pinot Noir como única uva. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil como um guia para entender, interpretar melhor os rótulos franceses. E na próxima semana vamos falar um pouquinho sobre os rótulos da Espanha. Fiquem com a gente. Então, linda semana para vocês. Grande beijo. Au revoir.